Tive um leve problema técnico no vídeo anterior, mas dando continuidade aqui, né? Estamos no finalzinho da nossa conta. Nós temos o que? Aqui é só terminar a integral, né? Substituindo aqui o limite superior, menos 2 a quarta, ou 2 a quarta, 16, né? Então, menos 16 sobre 2, menos 8, mais 4 vezes 2 dá 8, menos 2 ao cubo, né? 8 terços, agora menos, isso aqui é avaliado em menos 3. E fica o que? Menos 243 sobre 2, menos 12, mais 27 sobre 3, né? Mais 9. É isso? E aí esse cara cancela com esse. Isso aqui vai dar o que? Menos 8 terços, mais 243 sobre 2, menos... Aqui fica menos 3, né? Só que com menos aqui fora fica mais. Então, tirando o MMC, que é 6. Então, aqui fica 6 por 3, 2, vezes 8. Menos 16. Aqui dá 3. Opa, aqui era 81, viu, pessoal? Desculpa, 81, viu? Já fiz a conta adiantada, ó. 81. 81. Aí agora sim, multiplicando por 3, você fica 243, né? Mais 243. E aqui fica mais 18. Desculpa aí. Fazendo a conta toda, 16 menos 18. 18 menos 16 dá 2. Com 243, 245 sextos. Que aqui no caso o Stuart só fez escrever como um número misto, né? Mas esse número corresponde à mesma coisa. E como eu falei, vocês percebem que deu diferente, né? Se eu calcular a integral de linha em relação a dx, dy dx, né? Ao longo deste caminho, dá um resultado ao longo deste da outra. Então, integrais de linha em relação até comprimento de arco também, ele sempre depende do caminho a ser percorrido, né? Pelo menos para a maioria das funções. E não somente dos pontos onde começa e onde termina, né? Que é diferentemente do que acontece com as integrais unidimensionais. E aí, o que é que nós podemos pensar de maneira adicional aqui, né? Nós vemos que na integral unidimensional, o que em geral acontece, né? Se nós temos a integral de A até B, né? De f de t dt, isso tem uma relação muito interessante, né? Quando eu troco os limites de integração, ou seja, quando eu vou no caminho ao contrário. Pense que eu estou calculando a integral ao longo de um caminho aqui, ó. Como a gente viu, né? Um caso muito particular, ao longo do caminho que sai de A para B. Se eu saio do caminho que vai de B para A, que é essa integral, o que acontece com o resultado dela? Qual a relação entre essas duas? Uma é o negativo da outra, muda o sinal, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para integrais de linha, né? Veja que nós temos um sentido de percurso, né? Quando estamos calculando isso, eu estou saindo daqui para cá, daqui fazendo esse caminho para cá. O que acontece se eu fizesse no caminho contrário? A integral seria a mesma coisa, né? Da mesma forma que para unidimensional, em geral não, né? Veja que, só uma anotação, né? Se eu tenho então, eu vou chamar de sentido positivo da minha curva, né? O sentido que vai do instante menor para o maior, né? Ou seja, o sentido realmente crescente do tempo, né? Daí, então, se eu tenho a minha curva C, né? No sentido, na orientação positiva dessa curva, eu vou denotar por menos C a curva que é dada pela parametrização inversa. Eu vou começar do ponto final e retornar para o ponto original, como eu ilustrei aqui naquele desenho, né? Então, a gente costuma denotar, né, a curva que tem essa propriedade, que vai no sentido oposto, que tem o mesmo traço, por menos C, né? Então, a integral da função f ao longo de C, de menos C, ela é exatamente menos a integral ao longo de C. Mas vale a pena observar que isso é só quando eu faço essas integrais em relação a dx e a dy, né? Porque quando a gente pensa o dx e o dy, né, isso aqui estava envolto, né, naquele limite da definição da integral como o delta x, né? O delta y. Se eu mudo a orientação, os meus deltas mudam, né? De A para B passa a ser B menos A, ok? No caso da integral em relação ao comprimento de arco, isso não muda nada, certo? Independente da orientação da curva, o resultado é o mesmo. Veja que se eu integrar em relação a menos C, dá o mesmo resultado em relação a C. E por que isso? Porque esses ds independem da orientação, são comprimento de arco, né?
esse fator de integração aqui, né, esse elemento da integral, elemento de integração, ele independe, é sempre sinal positivo, né? Então, essas integrais acabam tendo essa propriedade. Em relação a dx e a dy, troca o sinal quando eu inverto a orientação, em relação ao comprimento de arco, não muda nada. Ok? E aí, finalizamos nossa aula sobre integrais de linha.